Assim, anormal realmente, porque eu nunca tive muitos acidentes na minha carreira. Então, a Jordan é uma equipe que está melhor estruturada, mas é uma equipe pequena ainda. Então, quando você pode lutar pelos limites, é sempre melhor que você lute sempre um pouquinho mais, um pouquinho mais, e eu acabei passando do limite. Então, não foi, foi um erro... Podia até ter um óleo na pista, que ainda é discutível, mas foi um erro meu. Entrei muito forte na curva e acabei batendo de frente no muro, tudo, bati a cabeça e tal, e até fiquei inconsciente. E se eu for pensar nesse lado de que eu fiquei inconsciente, o doutor depois ele veio falar para mim que eu tinha engolido a língua e quebrei o nariz. Então eu estava sem respirar e estava realmente batendo. Você engoliu a língua? Eu engoli a língua e o nariz quebrou essa parte daqui. Isso, o nariz quebrado, e sangrava muito e não dava para respirar. Então eu fiquei 6 minutos inconsciente, e isso foi um pouco do trauma que eu tive que bater depois, porque eu tive que sentar no carro. E na vez que eu sentei no carro foi na semana seguinte, já com a morte do Ayrton e com o meu acidente. As duas coisas. Mas aí a Jordan chegou para mim e falou assim: você tem meio dia para acostumar novamente, para se habituar novamente. E eu disse para mim mesmo: eu não tenho meio dia, eu tenho 2, 3, 4 voltas no máximo, que é ali que eu vou dizer se eu tenho condições ou não de ser o que eu era. E naquelas 4 voltas eu, graças a Deus, viria um tempo melhor do que eu tinha conseguido virar. E daí eles com muita alegria falaram: não, pode parar, não precisa mais, tal. E ali é que eu provei para mim novamente que eu tinha condições de continuar fazendo aquilo que eu mais amava. E que a gente tem que falar, infelizmente, que o Ayrton, eu acho que ele gostava muito de ver o Rubinho correndo, ele torcia bastante, então acho que ele continua torcendo. Então a minha vontade era continuar correndo naquele momento e por um bom tempo. Mas o negócio de entrar no carro logo depois, se a pessoa não fizer isso, também não corre nunca mais, né? É igual o cavalo, né? Me mandaram muitos fax com esse exemplo. Se a pessoa vai saltar e cai do cavalo e não sobe imediatamente, é capaz que nunca mais suba e possa fazer bem feito. Então era essa a minha vontade: subir no carro e no primeiro instante provar que eu tinha capacidade ainda. E foi, graças a Deus, o que aconteceu. Como é que esse negócio de engolir a língua, Rubinho? Você teve consciência, quando acordou, teve consciência disso, que estava com a língua engolida? Não. Eles metem a mão na tua boca, puxam a língua para fora de novo? Não, eu estava inconsciente. Mas você não perguntou? Porque eu tive uma curiosidade louca de saber se eu engoli a língua. Como é que tiraram a minha língua? Não, isso foi em Mônaco, quando eu fui correr. Eu fui perguntar, né, pro professor Watkins como é que foi meu acidente, Sim. E aí ele disse: olha, aconteceu isso, tal. Eu só sabia que eu fiquei inconsciente, não me lembro do acidente. Mas você não perguntou como é que tiram a língua para fora? Não perguntei. Você faz favor, você pergunta, manda um fax para mim. Tô louco para saber. Manda lá para Los Angeles, que o programa a partir da semana que vem está em Los Angeles, Jô na Copa, durante um mês lá na Copa. Manda um fax lá para eu poder ler, inclusive para as pessoas dizendo: olha, quando se engole a língua, se tira com o dedo, craque. Como é o barulhinho que faz? Isso é uma pessoa que já tem prática de engolir língua. Os carros, a gente viu na última corrida os carros muito mais lentos e em virtude também das modificações que foram feitas na pista, né? Tinha uma curva ali que tinha quase que parar para sair. Só faltava sair a pé, empurrar o carro e entrar. Você acha que até então houve uma irresponsabilidade geral, vai falar de equipe ou de organização, enfim, mas geral, de se esquecer? De repente as pessoas se esqueceram que aquilo é um esporte que cobra vítimas, que aliás eu até discuti aqui no programa, que eu não considero propriamente esporte, eu acho um grande espetáculo, mas é uma coisa que eu vejo sempre um pouco agoniado, porque eu não posso deixar de esquecer. Eu que acompanho isso desde que eu tenho 14 anos, né? Quando eu morava na Europa, inclusive, eu acompanhava, sempre eu gostei muito, mas sempre via isso sem conseguir me esquecer das pessoas que deram a vida por causa disso. Você acha que houve um pouco de irresponsabilidade quando tiraram todas as melhorias tecnológicas do carro e deixaram o carro com a mesma velocidade? O que aconteceu foi o seguinte: por 12 anos
não aconteceu nada de acidente, não morreu ninguém, e isso ficou muito esquecido. Então, era sempre, não só no plano individual, que nunca vai acontecer comigo, mas também com a equipe, com os próprios dirigentes. Então, ficou muito mais um negócio de evoluir a tecnologia, de colocar computador, de melhorar o motor, e esqueça a segurança do piloto. Então, o problema é que teve que esperar acontecer alguma coisa dramática, com 2 pilotos, não só com um. Com Ratzenberger e com... E para que acontecesse. E agora, o que acontece é o seguinte, em Barcelona, por exemplo, os pilotos estão muito mais unidos. Infelizmente, teve que acontecer primeiro para eles se unirem, mas a gente, 5 minutos antes da prova, decidiu não correr. Enquanto eles não fizessem aquela chicane de pneu, não existiria uma corrida. Porque, afinal de contas, o tempo está passando e poderia acontecer uma outra. Então, agora... Mas se os pilotos não tivessem feito essa exigência, ninguém ia pensar em fazer aquela chicane ali? Aquele pneu não, porque uma semana antes foi exigido que naquela chicane, porque ali com os pneus era uma curva de segunda marcha, sem os pneus era uma curva de quinta marcha, ou seja, mais de 230 por hora, que numa batida, o muro era muito perto, poderia causar um acidente muito, muito mais grave. Então, a gente pediu para fazer ou uma reta ou para realmente fazer uma chicane mais apertada. E não aconteceu nada. Realmente chegamos em Barcelona, não tinha acontecido nada. Então a gente exigiu para que pelo menos tivesse um pneu. Que era, você pensa, né? O pneu, eu chegava, fazia uma curva de quinta marcha, quando via aquela parede na minha frente, não sabia nem para onde ir. Mas na verdade, se você bater, você vai bater em segunda marcha a 80 por hora. E que é uma coisa muito mais segura do que os 200. Evidente, sobretudo com as proteções que o carro tem. Hoje em dia. Com a célula de sobrevivência, exato, aquela coisa toda. O Rubinho, há a possibilidade de você ir para a Ferrari? Estão falando que há aí uma perspectiva aí do Rubens Barrichello pilotar o vermelhinho, o cavalinho? Não, esse ano não. Esse ano realmente não há possibilidade mesmo, porque o meu contrato é a coisa mais, que agora dá para falar que é a coisa mais forte que existe, porque não tem jeito de sair de lá, nem o ano passado teve condições, então esse ano não. O bom é que, devido a todos esses bons resultados, ao primeiro pódio, a coisa está sendo sondada, o Rubinho está no meio das grandes equipes, e para o ano que vem a batalha de poder partir para um futuro melhor é grande, não só da nossa parte, mas também pelas equipes grandes olhando. Então, para o ano que vem, talvez, mas agora não. Por que quando você fala da corrida, ou você fala do piloto, você fala na terceira pessoa? Fala, o Rubinho talvez receba esse convite, porque... Não sei, o Rubinho agora está melhor? É mais difícil falar, por quê? Eu vou para a Ferrari, é mais difícil. É difícil, não, eu tive, pode ser aí, o Rubinho é uma terceira. Fica uma coisa assim meio... de dupla personalidade, tem um lá que corre e eu que estou aqui falando dele. O Pelé faz assim, o Pelé é o Edson Arantes Nascimento e é o Pelé. O Pelé deu certo. Né? Quando ele fala do Pelé, é uma entidade que baixa ali. Você acha que na hora que você corre, é uma entidade que baixa também ali, não? Com certeza, na hora que eu coloco o capacete, o meu é outra pessoa. É outra pessoa. Vira o terror das pistas. Tem que ser outra pessoa. Uma pessoa muito mais séria, compenetrada. Mais agressiva. Tem que ser um pouco de tudo. Como é que tá? Vocês tinham uma rivalidade carinhosa nos tempos da Inglaterra, você e o Christian. Isso continua na Fórmula 1? Hoje em dia é uma coisa muito mais, digamos, a rivalidade é muito menor e nós nos respeitamos muito mais. Porque antigamente era aquela coisa meio comandada, né? 2 meninos correndo molecada correndo. Se batendo e nenhum respeito, rivalidade forte, a imprensa falando muito. E aquilo pegou. Por 7 anos nós competimos juntos. Então aquilo pegou. E hoje, eu acho que foi para o nosso bem, a gente conseguiu separar essa coisa. Então a gente corre, bate lá dentro e tal, mas a hora que acaba, não tem ninguém, não tem nada para fazer, então vamos jantar junto, vamos falar, não vamos falar de automobilismo, a gente combina, mas é uma coisa muito mais humana. Eu acho que porque senão não tem condições. No kart a gente chegou a bater 2 vezes na mesma corrida, no final da corrida querer partir para briga e já tem história boa. Olha só, o Rubinho e o Cris fala com o Rubinho para não fazer essas coisas. Rubinho, qual é a diferença que você vê na segurança dos carros da Fórmula 1 para os carros da Fórmula Indy?
A Fórmula Indy é uma categoria que, por exemplo, não ficou parada nesse tempo. É uma categoria segura, mesmo porque nos ovais você percorre uma milha numa velocidade muito maior, a quase 400 km por hora. 400 km por hora. Se bem que o Nelson, quando bateu no muro, saiu com o pé bem machucado, né? Quer dizer... Tem a tal da infelicidade, do jeito que bate. Então ele acabou rodando e bateu bem de frente. Né? Então aquilo machucou bastante e destruiu praticamente o pé do Nelson. Mas o carro Mas o carro, o que a gente mais quer é um estudo para que tenha uma proteção da cabeça, porque na Fórmula Indy você vê que para, por exemplo, ver o Emerson dentro do carro, você vê bem menos o capacete dele, a proteção vem até aqui. Muito mais alta a proteção, né? Enquanto a gente está livre. Por exemplo, uma pança aqui do lado, né, que nós chamamos de pança, que é uma função aerodinâmica, mas que protege, por exemplo, numa batida lateral, para que o seu corpo não chegue até a batida. Bata, porque né, quando bati de lado, o meu capacete tocou nos pneus. Entendeu? Então não tinha... Nos pneus? O meu capacete ficou totalmente preto aqui do pneu. Entendeu? Então, e eu quebrei o nariz porque eu bati com o capacete no próprio cockpit e o pneu pintou o capacete de preto. Então, não existe nenhuma proteção do lado. Então, eu acho que agora até existe essa coisa de, se é bom, copia. Acho que é isso. Antigamente existia uma rivalidade muito grande entre Fórmula Indy e Fórmula 1 e ninguém, uma para lá, outra para cá. E hoje, se é bom, tem que copiar. Acho que segurança é fundamental, poxa. Fundamental. É um negócio, né, que tem que fazer parte do espetáculo, né? Não pode ficar para trás. Você acha que as equipes menores, os carros das equipes menores, têm menos segurança que os carros das equipes grandes? Ou hoje em dia há um padrão de segurança? Não é, que tudo depende, por exemplo, de testes, dos programas que uma equipe grande tem. Por exemplo, uma Benetton, por exemplo, testa 3 vezes por semana e de repente tem uma falha numa asa que quebra na reta, quebra de uma certa forma e aquilo eles têm tempo ainda de consertar. Uma equipe pequena chega direto para a tomada de tempo. E aquele piloto tem uma pressão tão grande de ter que fazer bem aquela coisa que parte com muita agressividade, parte de uma maneira que não é nem aceitável. E aí acaba quebrando uma asa, acaba quebrando uma roda cai, por falta de experiência mesmo. Quer dizer, o próprio piloto se transforma no piloto de provas, no piloto de teste da equipe na hora de tomar tempo. Na hora que já teria que estar tudo certo. Você fala, não, agora é a hora vamos ficar calmo e vou fazer só meu tempo. Não, aquele piloto tem que sair preocupado para saber se vai cair, se não vai, se vai ter freio. Então é esse o problema das equipes pequenas. Eu estou sabendo que teve uma conversa na Inglaterra do Williams com o Nigel Mansell. Você está sabendo disso? Existe um sussurro muito grande disso, né? Eu não sei se está certo, mas na Inglaterra é quase 90% de chance de que o Mansell continuará fazendo a Fórmula Indy, mas as provas que não batem... Que não forem, né? Na mesma data e exatamente, tal. E ele vai ter que fazer as 500 milhas, né? Vai ter que correr as 500 milhas de qualquer jeito, não é isso? Ele tem todas as provas de Fórmula Indy, ele terá que fazer, não tem jeito de sair, mas as provas que não... é o contrário, quer dizer, as provas que der para ele fazer na Fórmula 1... porque o contrato principal é o da Fórmula Indy, porque ele já tem assinado tudo, ele inclusive já ganha dinheiro. Eu só não sei como é que porque ele tem patrocinadores que... são conflitantes, e é isso que acho que é a discussão do momento. Hoje já se sabe que o Ayrton freou, né? Tirou o pé do acelerador e freou, quer dizer, fez tudo certo e o carro se desgovernou. Você tem ideia do que realmente pode ter acontecido? Quer dizer, quebrou realmente a parte de suspensão? Quebrou, porque aquela é uma curva que, apesar de ser muito rápido, é uma curva que é fácil de ser feita. Apesar dos 290 km horários, é uma curva que você vira um mínimo possível do volante, é uma curva que é um pouco ondulada, mas que, se o carro passou por todas as etapas, eu digo, treinos classificatórios, treinos livres, chegou na corrida, não ia ter qualquer problema. Mesmo porque o carro não parte hoje com 200 litros de gasolina, parte com muito menos. 80, 90. Então, o problema vai ter que ser técnico, mecânico, eletrônico, qualquer coisa. O Ayrton não errou.
de maneira alguma, mesmo porque dá para ver da câmera do Schumacher de trás que o carro vai e de repente vai reto e bate. Então o problema do Ayrton não foi. É um problema que eu acho que vai demorar muito, ou talvez nem saberemos o que realmente aconteceu no carro. Mas é um problema de suspensão, é uma coisa um pouco mais segura, eu acho que pode ter acontecido. Mesmo porque o carro vem batendo no chão e de repente dá aquela escapada. Bom, eu conversei aqui com um dos brasileiros mais rápidos do mundo, Rubens Barrichello. Rubinho, sucesso, dá um abraço no Rubinho, manda um grande abraço pro Rubinho. Espero que da próxima vez ele venha também. Muito obrigado pela tua presença aqui conosco, nosso carinho, muito sucesso. Daqui a pouco a gente volta.